para ver, né? Mas se você colocar Associação Brasileira de Psiquiatria Maconha no Google, você encontra esse site e lá eles disponibilizaram, não precisa mostrar não, eles disponibilizaram o PDF, né? Baixa ali para o pessoal ver o PDF do isso. Aí ali, ó, só clicar ali, manifesto, pronto. E aí estão os pontos principais dos danos, tá? Que a maconha causa nos seus usuários. Bem, ele fala também de uma outras questões. O primeiro ponto ali, ó, falta de estrutura para tratamento de dependentes. Maconha ainda é mais danoso à saúde do que o cigarro, né? Quem fuma maconha consome 4 vezes mais alcatrão do que se fumasse cigarro de tabaco e 5 vezes mais monóxido de carbono, 2 substâncias associadas diretamente ao câncer de pulmão. Aí fala aqui, ó, alto risco no desenvolvimento dos jovens, né, da questão do desenvolvimento do cérebro. Maconha causa prejuízo a diversos órgãos e sistemas humanos, tá? O uso terapêutico da droga ainda está em fase de estudos. Não impacta na diminuição da violência, ineficiência no controle de outras drogas como o álcool e o cigarro, né? Então, para que vai liberar mais uma, se nem conseguiu controlar as que são legalizadas? Legalização não encontra respaldo em mais influente agência reguladora do mundo. E aí tem vários outros aqui, depois vocês leiam com cuidado e divulguem isso nas redes sociais, divulguem, copia ali alguns pontos, faz uma mensagem do WhatsApp, manda para as pessoas conhecidas, pede para o pessoal repassar. As pessoas precisam saber, tá, o mal que é a maconha, e tem muita gente aí que está com interesse. Vejam, ninguém está preocupado com saúde pública, infelizmente nem com a saúde das crianças, tá? Eles querem saber de grana, lucro e lucro alto. Estamos falando aí na base de trilhões. Mas você vê, só para a gente encerrar esse assunto, que a ciência está do nosso lado. Exato. Né? Você tem 1001 argumentos de outras. Por exemplo, as igrejas estão muito preocupadas com esse PL 399, todas. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, a CNBB já colocou que não deve votar nesse período, os evangélicos. Então, assim, é algo que estão empurrando goela abaixo do povo brasileiro nesse momento lá na Câmara dos Deputados, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Só para lembrar, senador, só um adendo, se me permite, as igrejas evangélicas e católicas estão se posicionando tão fortemente contra, né? Não pelo seu caráter religioso, mas é porque estão na frente de batalha da luta contra a dependência química. Estão resgatando pessoas que estão nas ruas, fruto do estrago que faz a maconha e outras drogas. Quem mais tem know-how. E quem vai lá na ponta, né? Sim. Então, o papel das igrejas é importantíssimo para o Estado. A gente sabe disso, né? E elas fazem um trabalho de capilaridade onde o Estado não chega. Então, eles sabem do que é que representa uma liberação da maconha como querem fazer. Então, hashtag PL 399 não. Perfeitamente. Muito bem. E um outro assunto também muito urgente, importante, é a questão do aborto, né? A gente sabe que isso é uma outra agenda da esquerda mundial, né? Que é essa tentativa de legalizar o aborto em todos os países, né? Ou seja, para a gente começar a ter abortos em massa, né? E eles têm interesse nisso. E o Ministério da Saúde, ele colocou uma portaria, né, para naqueles casos em que o aborto não é penalizado, tá, no Brasil, como, por exemplo, o caso de estupro. E a portaria, ela, né, ajuda muito, por exemplo, para ir atrás do estuprador, ou seja, para que ele seja levado à justiça. Né? O senhor podia explicar Esse é o espírito da portaria 2282. Essa é uma causa, eu quero mostrar aqui para quem está nos assistindo. Não sei se dá para aproximar. Dá sim. Mas o que está na minha mão aqui é uma criança. É um bebê de 11 semanas de gestação. Você vê aqui, já está o fígado todo constituído, os rins constituídos. A diferença dele para nós aqui é o tempo, tá? Esse é o período que é feito o aborto. E com o aborto, não é só a vida dessa criança que é destruída, que é assassinada. A saúde da mulher fica com consequências de ordem emocional, psicológica, mental e até física para o resto da vida. Isso é a ciência que diz. Várias universidades do mundo já é uma coisa
que as pessoas já têm tranquilidade com relação ao que diz as estatísticas com relação a isso. A mulher que faz aborto em relação à mulher que não faz aborto, ela tem uma propensão a ter mais problemas de depressão, crise de ansiedade, envolvimento com álcool e drogas e suicídio, que é um grande problema hoje da humanidade. Essa portaria, o que é que fez? Não mudou lei. Ela respeitou a lei no Brasil. Ela apenas está fazendo com que a lei aconteça. Porque até antes dessa portaria, 2282 é o número da portaria, que foi uma atitude corajosa do governo federal, eu acredito que até a maior ação provida da história do país. Com certeza. A maior ação provida da história do país, porque ela coloca limites no aspecto de antes você chegava uma mulher e dizia, olha, fui estuprada num posto de saúde. E, pela portaria anterior, o que é que faria? Fazia o aborto, acabou-se. Não ia atrás do estuprador, ficava por isso mesmo, a impunidade. Agora não. Através dessa portaria, a mulher continua tendo direito, e como você bem colocou, o espírito da portaria é ir atrás de quem estuprou. Ou seja, ajudar a identificar, ou a equipe médica vai ter que informar a polícia, através do BO, que aconteceu o estupro. Isso é uma coisa tão lógica, até para a gente evitar de mais crimes hediondos como o estupro, mas não. Acontecia 3x4 isso nos postos de saúde. E agora vai ter que notificar. Então, essa portaria, ela veio mais do que na hora, né? Eu acredito que foi um erro que o Brasil teve desde 2005, quando essa portaria foi editada. Tem lei que respalda essa portaria de 2018, né? E a pressão começou para revogar os abortistas, né? Os grupos pró-aborto, grande parte da mídia caindo já em cima do Ministério da Saúde, que deve manter, não deve ceder a esse tipo de pressão, né? Porque a verdade está ao lado da vida, a ciência está ao lado da vida. Então, nós acreditamos que essa portaria é extremamente importante para a nossa nação, para resguardar a saúde da mulher, inclusive, porque ela vai ter acesso ali às consequências do aborto. Eu repito, o direito não está sendo tirado. Continua o direito ao aborto em caso de estupro, né? Mas ela vai saber das consequências que tem, né? Vai ser apresentado. Se ela quiser receber o ultrassom, ela vai ter direito ao ultrassom, se quiser, né? Mas a identificação, a notificação à polícia do estupro tem que ocorrer, até para a gente ter estatísticas desse crime hediondo e ir buscar o responsável para que ele não faça novamente isso com outras mulheres. Perfeitamente. E a ideia aqui, né, nossa, do Terça Livre, toda a política conservadora é salvar vidas, né? A gente quer salvar a vida desses bebês. Então, quando você coloca, né, para a mulher a possibilidade dela fazer um ultrassom para que ela veja, né, o bebezinho que está lá na barriga, ainda pequenininho, né, que nem esse, cadê aqui, ó, que nem esse aqui, né? Esse aqui tá 11 semaninhas ainda, mas você vê que já está tudo formadinho. A maioria das mulheres, quando veem o ultrassom, elas desistem do aborto. Tá? Porque elas entendem que o que elas estão fazendo é um assassinato. E essa aqui está uma das grandes táticas do pessoal que é abortista. É esconder o que realmente está sendo feito. Diz que é um amontoado de célula, que é um pedacinho de carne. E a gente é o quê? A gente não é um amontoado de célula também? Né? Quem não é, né? Quem não é um amontoado de célula? Até aí não falando novidade nenhuma, né? Porque a pessoa que defende isso. Pois é. Então, quer dizer, você humaniza. As pessoas veem. O que você vai fazer? Você vai matar um ser. Você vai matar alguém. Tá? E isso é que é o aborto. Já o nome aborto já é uma vitória deles. Né? O certo é assassinato do bebê na barriga da mãe. É isso que está acontecendo. Então, quando a mãe vê, né, ela percebe que, nossa, o que eu estou fazendo é matar uma pessoa. Hoje no Brasil existem leis que permitem a mulher, por exemplo, colocar o filho para adoção. Isso antes dele nascer. Tá? E, claro, tudo tem um trâmite legal. Mais de 20 mil casais que querem adotar. Que querem adotar, exatamente. Existem mais casais na fila de adoção do que crianças disponíveis para serem adotadas. Exatamente. Exato. Exatamente.
Então, e não vai apagar, agora, isso não é portaria, Aham. tá certo? A portaria resguarda o direito e ela só vai ter acesso ao ultrassom. Ela não é obrigada. Ela não é obrigada, se ela quiser, mas ela tem o direito ao aborto. Ninguém tá mexendo nisso, tá? A gritaria não é por isso, né? Mas é porque vai identificar lá o estuprador. Esse é o grande lance da história. Agora, do ponto de vista pessoal, pegando o exemplo que você deu, né? E eu acompanho isso, tem algumas casas lá no Ceará, Sim. que é a minha terra, que a gente vê. Quando existe esse caso de estupro e a mulher decide, por aconselhamento, decide sequenciar a gravidez e ela se compromete, olha, então tá bom, eu vou continuar, mas vou doar a criança. Em 92% dos casos, ela desiste, porque ela vai criando um afeto. Sim. Ela é aquela coisa, um crime não justifica um outro. O crime hediondo do estupro, né? A pessoa compreende que ela é a vítima. Sim. E com aborto, ela acaba sendo o algoz também. Isso não vai curar o que aconteceu, o aborto. Não vai apagar da memória, muito pelo contrário. Vai ficar gravado. Mas isso é uma questão da consciência de cada um. Não cabe a nós julgar quem vai abortar em caso de estupro ou não. Não cabe a nós, é a consciência de cada um. Mas essa verdade precisa ser colocada, porque tem a opção da doação. Sim. E a pessoa, quando olha nos olhos da criança, ou quando vai sentindo aquela afeto, ela desiste até de fazer, e fica. E muitas vezes, eu tenho relatos pessoais, é a razão da vida daquela mulher, depois de alguns anos, é aquela criança que ela poderia ter abortado por causa do estupro e não abortou. Ela fica sendo a razão da vida daquela mulher. Então a vida, ela precisa ser valorizada em todos os aspectos. Mas essa portaria do Ministério da Saúde, ela não entra nessa questão, né? Ela apenas faz com que seja notificado o estupro. No caso, vai fazer o aborto, tudo bem, mas vai ter que notificar. E isso vai poupar muitas vidas. Sabe por quê? Porque existem muitos casos falsos, né, de estupro. Porque a pessoa teve relação sexual com o marido, aí não se preservou, aí vamos lá, agora vou dizer que foi estuprada. E faz o aborto. Era assim que acontecia no Brasil. Isso aí. E isso as pessoas precisam entender. E muitas vezes, a maioria das vezes, era falso. Então a gente precisa levar essa informação, que a gente precisa manter essa portaria 2282 no Ministério da Saúde. Foi uma ação provida forte, importante e que a gente espera que seja mantida no nosso país, que é provida, que tem uma população majoritariamente, sobre todas as pesquisas que você possa imaginar, é acima de 70% para lá, entendeu? As pessoas são Isso. contra o aborto. Exatamente. Bem, a gente já